Gênesis 1, versículo 26. Antes eu quero fazer uma oração. Se você puder fechar os olhos. Pai, no nome de Jesus, eu consagro a Tua palavra. Eu sei que aqui alguns ouvidos estão fechados para ouvir, estão surdos. Alguns ouvidos aqui já não ouvem mais a Sua voz, estão perdidos. Se tornaram incrédulos, céticos. Olharam para o homem e perderam o caminho e perderam a fé. Entraram por um caminho de engodo, de laço, de fantasia, de ilusão e deixaram a fé. Hoje eu oro e ordeno: abram-se ouvidos para ouvir, abra-se o coração para receber. Em o nome de Jesus, seja liberto. Em nome de Jesus, os seus olhos se abram para que você enxergue. Em nome de Jesus, nessa noite, seja a noite da sua libertação, seja a noite de você enxergar o plano de Deus para a sua vida e se distanciar dele por desculpas, por histórias, por fantasias, por ilusões. Volta para ele hoje. Eu ordeno em nome de Jesus: nenhuma obra das trevas vai te roubar daquilo que o Senhor tem. Nenhuma obra das trevas vai tirar você de dentro da sua casa, do seu lar, da sua família. Nenhuma obra das trevas vai te levar para longe, para um caminho de morte e de destruição. Nenhuma obra das trevas vai te conduzir para um abismo que chamará outro. Mas hoje, no nome de Jesus, você é liberto, meu irmão, você é liberta, minha irmã, pela unção e poder do Espírito que está sobre esse lugar, pela graça e misericórdia de Deus que está aqui, operando em cada um de nós. Seja liberto aí e seus ouvidos ouça aquilo que o Espírito diz à igreja nessa noite. Consagramos a Tua palavra, Senhor, crendo nela e no poder que ela traz consigo, para transformar, para curar, para libertar, para nos despertar, para nos trazer de volta a visão, a audição e a sensibilidade ao Senhor, a Sua palavra, ao Teu Espírito, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, verso 26. O texto diz assim: e disse Deus: façamos o ser humano conforme a nossa. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim criou o ser humano acorda, de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu enfatizei aqui a imagem e semelhança. Já ministrei muitas vezes nesse texto sobre a autoridade que o Senhor deu para governo ao homem. Mas hoje, nessa ministração, eu enfatizei a questão da semelhança, que significa com quem a gente deve parecer ou deveria parecer. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Significa que nós deveríamos parecer com Deus. Deus é trino. Aqui quando Ele fala façamos, você fala: por que Deus está falando façamos se só tinha Ele? Só tinha Ele, mas é um Deus trino. A palavra aqui é... Puxa, fugiu agora. Mas Ele disse: façamos a nossa imagem e semelhança. Ele está falando da trindade de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três, que são um, estavam na criação. E aí ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É Elohim. Elohim significa Deus, de certa forma, no plural. Significa Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas que é um só. E aí ele fala: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí homem e mulher os criou, a imagem e semelhança. Então, se homem e mulher são tão distintos fisicamente, o texto não fala de que Ele nos criou a sua imagem e semelhança física. Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito. Quando o texto fala de imagem e semelhança, fala da nossa essência. Que a nossa essência deveria ser uma essência divina. Deveria ser uma essência santa. Deveria ser uma essência que subjuga o mal, que subjugasse o pecado. Deveria ser uma essência de obediência. Deveria ser uma essência de caráter. Deveria ser uma essência de santidade. Quando ele fala façamos a nossa imagem e semelhança, ele está falando da nossa essência. Não é o que você vê por fora, mas é o que está dentro.
E o que está dentro deve ser semelhante ao Senhor. Jesus, quando ascende aos céus, ele disse: eu vou, mas vos envio o meu Espírito Santo, para que ele esteja convosco todos os dias da sua vida. Estarei convosco todos os dias da sua vida, na pessoa do Espírito Santo, que veio não para andar do nosso lado, à nossa frente, ou à nossa retaguarda, mas o Espírito Santo que veio habitar onde? 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 Em mim. Porque às vezes você fala em nós, a impressão que é só no outro, né? Então fala assim: eu vou te perguntar de novo, você vai responder certo agora. O Espírito Santo veio habitar onde? O Espírito Santo veio habitar onde? Se você crê mesmo nisso, então se manifeste na maneira que você crê. Ele veio habitar em mim. Agora, se Ele habita aqui, eu não posso ser parecido com nada que não seja Ele. E eu volto a repetir, não estou falando fisicamente, porque se fosse para parecer com Ele fisicamente, todos vocês seriam bonitos como eu sou, né? E não é, né? Olha o pastor Tiago aqui, por exemplo, né? Olha o pastor Matos, por exemplo, né? Então, essência é caráter, é brilho nos olhos, é santidade, é personalidade. E você sabe que a nossa personalidade, ela se desenvolve muito comumente em um período da nossa vida que a nossa personalidade é desenvolvida, é que a gente adquire uma personalidade. E a nossa personalidade a gente adquire quase sempre por meio de uma influência. Não sei se é filosofia ou se é psicologia, eu acho que é psicologia, que diz que nós somos fruto do meio, no sentido de que o meio em que vivemos nos influencia a nossa personalidade, a sermos quem somos, a termos determinados comportamentos, atitudes, o jeito de falar, o jeito de pensar. Isso é fruto do meio em que vivemos, é o que dizem. Eu já vi um outro pensador dizendo que o meio é que é fruto de quem nós somos. Aí já é outro assunto. Mas observando esse, fala então de influência. E o tema de hoje era para entrar agora. O tema de hoje é influenciadores, que talvez seja uma palavra mais moderna ainda é influencer. Não entendi, Sil. Quem são os influencers? A gente está falando já de uma era digital. Essa palavra nem existia no tempo do pastor Célio. Cadê o pastor Célio? O pastor Célio não veio, não vai dar para tirar onda com ele, porque senão depois a pastora Ana conta, né? Então, influência é uma palavra nova. E não é só uma palavra nova, é uma profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Existe hoje a profissão de influencer. Eu não sei o que faz exatamente, mas existe essa profissão influencer reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Os influenciadores são aqueles que observaram que podem ter acesso a pessoas, entregando a elas um pensamento, um comportamento, um estilo de viver, um estilo de pensar, um estilo de ser. E existem influencers aos milhares. Tem muita gente que se apresenta hoje como influencer, porque eles abrem no meio digital um canal e conseguem milhares de seguidores, de pessoas que se unem a eles na sua visão, se unem a eles no seu estilo, se unem a eles nas suas ideias e ideologias. Então, por isso eles se dizem influenciadores, porque eles falam, eles pautam, eles ditam e as pessoas atendem. Existem alguns muito famosos, um inclusive quase se tornou prefeito da cidade de São Paulo. E talvez, é quase certo que ele seja candidato a presidente da República em 2026. E eu tenho certeza, não sei se ele vai ganhar, eu acho difícil, mas que ele vai ter muitos votos, depende de quem
lutar com ele, com quem estiver no pleito com ele, mas independente de quem esteja com ele, eu sei que ele vai ter muitos votos. Por quê? Porque ele tem seguidores no Brasil todo, e é massivo o negócio. Eu abro uma live às 6h33 da manhã e fico feliz porque dá 100 pessoas. E ele abre uma às 5h50 e tem 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas. É outra coisa, é outro nível, mas a gente vai chegar lá. Sentir firmeza, dá um aplauso a Jesus. A gente chega lá. Se eu chegar lá, eu vou fazer o pastor Matos presidente da República. Não, melhor não mexer com isso, né? Senão vou arrumar briga, já racha aqui a minha influência se eu falar uma coisa dessa. Bom, porque existem influenciadores, porque existem os... Vocês são inteligentes demais, você é louco, achei que vocês não... Só existem os influenciadores porque existem os influenciáveis. Só por isso. E quem é influenciável? Quem é influenciável? Pastor Marquinhos, é influenciável? Quem é influenciável? Você é influenciável? Você é ou não? Não me Todos nós somos em alguma medida. Irmãos, não tem como não ser. Por que você se batizou? Você foi influenciado. Você podia ter se tornado um traficante por influência. A mãe fala: meu menino era tão bonzinho, ele era tão bonzinho, foi só andar com aquele menino lá. Não é? Quando o filho está indo preso, quando ele é assassinado, já vi muitas vezes mãe chorando no caixão e falando isso. Meu menino era um bom menino, foi criado em casa com cuidado, com todo amor, com todo carinho, e ele era um bom menino, me ajudava nas coisas de casa, atencioso, obediente. Mas quando ele começou a andar com o Joãozinho, filho da Maria, aí desandou. Então todos nós, você precisa entender, somos influenciáveis ou influenciados em alguma medida. Todos nós somos influenciáveis de alguma forma. Se deu pau aqui, acende a outra rapidinho. Todos nós somos influenciados em algum aspecto. Não tem como não ser. Mais que você diga, eu não sou, Sua mãe te influencia, seu pai te influencia, o seu chefe te influencia, o jogador de futebol te influencia. Alguém te influencia em algum nível. E aí, claro, existem os mais, existem os menos, existem os poucos, mas em alguma porção, em alguma medida, todos nós somos influenciados. Quem está até aqui, compreendendo? Tá ok? Olha, eu me lembro na década de 70, eu me lembro porque me contaram. Eu nem sei o que é a década de 70, eu não estava lá. Eu me lembro na década de 70 que a gente estava assistindo em casa, e nesse momento, 70, 80, 90, os maiores instrumentos de influência sobre a humanidade, de uma forma geral, chamavam-se TV, televisão. Tem gente aqui que nem sabe o que é, não é? Porque nunca mais liga, tem um aparelho em casa lá obsoleto. Então, na década de 60, de 70, que é a década que eu ouvi falar, de 60 eu não ouvi, 70, 80, 90, o maior influenciadora era a TV. E eles descobriram isso. Eu me lembro de que havia alguns programas no período da tarde, um pouquinho antes das 5 horas, entre 4 e 5. Tenho uma lembrança muito boa disso. Quer dizer, eu pesquisei sobre isso, não estava lá. De a gente assistindo TV, e a minha ainda era preta e branca. Você também nem sabe o que é isso, né? Era uma TV que não tinha cor, né? Existiu já uma TV que não tinha cor. E nesse período a gente passava de segunda a sexta alguns filmes, desenhos, alguma coisa assim, que era com personagens mais estilo super-herói. E era impressionante que quando a gente assistia isso e terminava, a gente saía para a rua. Aquela hora, aquele tempo as crianças iam para a rua também. Então assistia, terminava, porque a gente estava lá esperando a hora, porque a gente não assistia a hora que a gente queria. Você também não sabe o que é isso, né? A gente só assistia quando passava naquele canal, naquela hora. Então a gente ficava esperando começar. Quando terminava a gente desligava. E eu me lembro, tenho muita lembrança de que a gente terminava de assistir o programa ali, e a gente saía na rua imitando aquele super-herói. Então era o Hulk, a gente saía quebrando, arrebentando tudo. Era o Homem-Aranha, a gente saía
a meninada toda. Eu tive a sorte de morar na minha infância em uma rua que tinha muitos meninos da minha idade, de idade parecida com a minha. Então era impressionante, terminava assim, eu abri o portão, parece que todos eles se abriram, na rua, 20, 30 meninos, né? Saía com um pau lá, um cabo de vassoura. O cabo de vassoura, quando quebra a vassoura ali, fica aquele negocinho, parece um martelo, né? Pegava, Thor, tal, Capitão América e tudo isso. Tinha um que era o homem de 6 milhões de dólares, Cyborg. Pastor Matos lembra? Era impressionante que a gente queria fazer tudo que eles faziam. Então a gente estava sendo influenciado pela TV. E a TV descobriu isso. E porque descobriu isso, começou a colocar nas novelas fatores influenciadores. Começou a descobrir que as pessoas queriam vestir como determinados personagens, principalmente os protagonistas. As pessoas queriam se vestir igual. As pessoas queriam falar igual. Ela ditou normas, ditou cultura, ditou gírias, comportamentos e até formou personalidades. As pessoas são muito parecidas com aquilo que elas viram nessa época toda. Eu me lembro na Malhação, naquele programa Malhação de 2002, tinha um personagem lá, o Cauã Raymond fez um personagem chamado Mau Mau. E ele tinha um cabelo grande, ele usava uma tiarinha. Irmãos, na igreja só tinha menino de tiarinha. Não me lembro de muitos que estão com a gente, mas eu me lembro do Alex, da pastora Ana. Não é? Cadê o Alex? Pode zoar ele depois. Você usava assim, deixou o cabelão crescer. Hoje nem dá para deixar crescer mais, mas deixou o cabelão. E chegou na igreja de tiarinha, é para ele. É sério. Eu vivi até certa idade com a minha avó. E muitas lembranças que eu tenho da minha avó, do jeito que ela se vestia. Ela usava vestido, sempre de vestido. A lembrança que eu tenho da minha avó, sempre usando vestidos. E sempre vestidos floridos, sempre. E ela usava lenço também, um lenço de cetim, de seda, não sei. Lenço bonito assim. E sempre coloridos também, floridos. E aí, não sei, mais ou menos nessa década de 2010, 2000 a 2010, tinha uma novela na TV... e que as personagens, os protagonistas usavam aquele lencinho que a minha avó usava. E aí começou a chegar as irmãzinhas na igreja com aquele lencinho. Eu falei, me lembrei da minha avó agora, ela ficava doida. As menininhas achando que estava arrebentando, falaram, que legal, minha avó tinha um igual, minha avó só usava isso aí. Então a influência que isso traz, quantas gírias são faladas, quanta gente fala, tem no seu vocabulário, um vocabulário que ela não tem dos livros. O vocabulário dela foi formado pela educação que as novelas, os filmes trouxeram. E essa influência é muito forte. E aí isso foi se disseminando. Eu me lembro de que em 2002, um jogador da seleção brasileira estava na Copa, e aí houve um jogo, acho que contra a Turquia. O Brasil ganhou de 1-0 e ele fez o gol. Só que ele se contundiu. E ele falou, caramba, a imprensa vai cair de pau em cima de mim. Já tive um problema na Copa passada, e se eles caírem de pau em cima de mim por causa dessa contusão, vai me atrapalhar, vai tirar o foco. E aí ele decidiu desviar o foco de todo mundo, e ele fez um corte de cabelo estilo Cascão. Já viu aquele personagem Cascão? Ele raspou a cabeça e fez um triângulo aqui na frente. Deu super certo. Ninguém falou, a imprensa no mundo inteiro só falava do corte de cabelo dele. Agora onde está a influência? Você saía na rua, todo mundo tinha o corte de cabelo dele. Não sei se o Mateus chegou a fazer, ou se foi o Rafael, não lembro. Mas é impressionante que toda a meninada, que os meninos, a meninada tem coragem, mas a meninada assim, sei lá, de 12 anos para baixo, empesteou tudo com um cortezinho tipo Cascão. Coisa mais horrível do mundo. Mas quem é que tinha feito? Ronaldo Fenômeno. Impressionante. Eu me lembro que o Ronaldo talvez seja, acho que da minha era de jogadores de futebol, foi o cara mais marqueteiro do mundo. Eu acredito que da geração do Fenômeno,
O melhor jogador se chama Rivaldo. Quase ninguém conhece. Por quê? Porque não tinha marketing. Mas jogava muito, muito. Foi bola de ouro também. Jogava muito mais que o Fenômeno. E não se contundiu tanto na carreira como o Ronaldo. O Ronaldo toda hora estava quebrado. E ele não. Fez muitos gols, jogou muito, Barcelona, tal, lá fora, ganhou bola de ouro. Mas não tinha marketing. E o Ronaldo sempre foi marqueteiro, e por isso ele explodiu, começou a se chamar de Fenômeno. Eu me lembro que uma vez ele estava numa entrevista coletiva. Me lembro dessa cena, ele estava sentado, e nessa época o celular era coisa que nem todo mundo tinha. Ele estava sentado com o celularzinho do lado assim, e na entrevista coletiva, sobre a mesinha, e ele respondendo as perguntas dos jornalistas, e de repente o celular dele toca. E o toque do celular era uma música, acho que era até um funk. Irmãos, ninguém conhecia aquela música até aquele dia, mas depois daquele dia essa música não saía das paradas de sucesso, o povo só cantava aquela música. Aí a gente começa a entender o poder da influência. E aí depois quem vem e se aproveita muito bem disso, Neymar também, grande marqueteiro, não é? Neymar também. Neymar, eu me lembro que ele fez uma dancinha de uma música do Michel Teló que ninguém conhecia. Pronto, explodiu não só no Brasil, no mundo inteiro. Você vai na Dinamarca, você vai na Holanda, você vai na Hungria, você vai em países de línguas completamente diferentes, e os caras cantam assim: você me mata. Os caras cantam. Os caras cantam. O que você está entendendo? Nada, mas por quê? Porque Neymar dançou a música e foi descobrir que ele estava dançando, e aí conheceram, tiveram acesso. Michel Teló estourou. O poder da influência. Então esses influencers, por acreditar que tem influência, os que têm, eles vendem a influência deles por patrocinadores. Empresas os patrocinam porque acreditam que se eles falarem, se eles utilizarem o produto, eles vão conseguir, que a empresa venda demais. E isso acontece. Inclusive alguns deles são proprietários de marcas, né? Tem uma aí que vende, acho que na área da beleza, que é estourada. Por quê? Porque a imagem dela se tornou a imagem de um influenciador, e de peso. Então a gente está debaixo. Hoje a gente vive nessa era digital, e aí já não é mais a TV já não toma mais, não domina a gente nesse sentido, mas ela tem construído então essa influência que nos é dada, que chega a nós por meio dos meios digitais. E isso tem feito pessoas irem à loucura para se tornar influenciadores. Semana passada, eu e a apóstola, a gente saiu de casa, na hora que entrou na Marginal, eu olhei no retrovisor e vi que vinha um rapaz empinando moto, na Marginal. Na hora que eu acessei a Marginal, eu olhei no retrovisor e vi que vinha um rapaz empinando uma moto. Falei: Gi, olha aí para trás para você ver. Falei: meu Deus. E ele veio, e assim, onde eu acessei a Marginal é meio rampado, e ele vinha empinando. E aí depois eu segurei um pouco o carro, ele passou pela lateral do carro, pela lateral direita aqui. Falei: olha aí, ele empinou essa moto, pelo menos da hora que eu vi, sei lá, uns 700 metros. Subiu, desceu, empinando. Dali a pouco veio uma outra moto atrás, eu falei: estão filmando. E estavam mesmo. Tinha 2 rapazes na moto de trás filmando. Para que ele estava filmando isso? E influencia. O pior é isso, que influência não significa só coisa boa. Tem muito influenciador influenciando com coisas terríveis, e às vezes os nossos filhos estão assistindo esses vídeos e querendo fazer igual, como a gente fazia lá na época do super-herói. Eu morava aqui embaixo no Santo Eduardo, e aí terreno novo tal, o meu terreno nos fundos, a nossa casa nos fundos tinha um barranco. E aí um senhor construiu, mas ainda tinha um barranco, ele não tinha feito o muro. E um dia o filho dele, não sei, vestiu uma capa, não sei que super-herói. O barranco dava uns 4 metros de altura, e o menino pulou e gritou o nome do super-herói. Se arrebentou, começou a gritar, a chorar. A mãe dele veio, pegou, brigando, e de qualquer jeito, e saiu com ele. Nem sei o que deu, mas influência. Então, eu disse que todos somos influenciados em algum nível, uns mais, outros menos. Esse foi bem influenciado, né? Ele achou que se ele colocasse, acho que ele pôs uma toalha de banho, e ele achou que era o Superman. Vou voar, estatelou no chão. E hoje não é diferente. Os meninos veem esse camarada empinando a moto, e eu sei, não precisa levantar a mão, é que um monte de vocês seguem esses camaradas.
Eu sei que segue. Essa semana, terça, quarta-feira, não sei, um entra dentro do shopping Tabuão, de moto, dentro do shopping Tabuão, aqui do nosso lado. Quando eu vi essa notícia, eu falei para a Gi assim: olha, no mínimo tinha outra moto atrás filmando. Dito e feito, tinha mesmo. Depois eu tive acesso a um vídeo do que o rapaz que fez isso estava assim gravando assim, um vídeo, né, mostrando ele mesmo assim, tipo céu, filmando e falando assim: derrubaram o nosso vídeo, mas nós vamos postar de novo porque já tinha 400 mil views. O abençoado, inteligente, botou a cara, né, o canal dele, o nome dele, a polícia grampeou rapidinho, prendeu a moto e levou o pessoal, não sei o que aconteceu depois. Mas em troca do que ele estava fazendo isso? Colocando vida de pessoas em risco, colocando a própria vida em risco, sujeito a ser punido, a pagar pena, ir para a prisão, pagar multa, não sei qual a consequência disso, mas tem consequência de perder a moto, para ganhar visualizações, para ficar famoso, porque ficando famoso ele vai poder influenciar pessoas, vai poder lucrar com isso. Essa é a era que a gente está vivendo, de influência. E aí eu fiz uma frase aqui, criei uma frase aqui, eu não sei se alguém já falou sobre isso, mas foi assim uma coisa que eu entendi pesquisando sobre isso. E eu anotei aqui, olha: você se torna parecido com aquele que você admira. Você se parece com quem você admira. Se você admira Cauã Reynolds, como o Alex admirava, ou admira ainda, não sei, né? Vai que. Então você vai ser parecido com ele, ou vai tentar ser parecido com ele. O jogador de futebol vai lá e descolore o cabelo, mas ele tem grana para tratar do cabelo descolorido. Aí os meninos da periferia não tem grana para descolorir e tão pouco para cuidar do cabelo descolorido. Fica uma desgraça. O jogador de futebol fica bonito, porque ele faz em um lugar com profissionais, descolore o cabelo, fica bonito. E principalmente cuida, porque aquilo fica horrível depois de uns dias lavando. Aí você vai lá lavar com sabonete, com sabão de coco, não é? E aí o negócio fica horrível, fica uma coisa feia, fica com cara de, não de pobre, mas de miserável, né? E está lá nas quebradas, com o nariz escorrendo, com o cabelo descolorido, achando que ele está igual o jogador de futebol, que é milionário. Influência. Então você se torna parecido com aquele que você admira. E aí eu escrevi outra, e essa eu vou fundamentar biblicamente. Você se torna igual a quem você adora. Você fica parecido ou se parece com quem você admira, e você se torna igual a quem você adora. E aí eu quero ler um texto bíblico com vocês, no Salmo 115. Se vocês puderem projetar aqui para mim, Salmo de número 115. Primeiro versículo, diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus dele? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Escute aqui: os ídolos das nações são prata e ouro, obras das mãos humanas. Acho que você já entende o que está falando aqui. Inclusive a Caterine deu testemunho falando, né, de que ela precisou se libertar dessa questão de idolatria. O texto diz: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos humanas. Versículo 5: tem boca e não? Tem olhos e não? Tem ouvidos e não? Tem nariz e não? Tem mãos e não? Tem pés e não? Som nenhum lhe sai da garganta. Está falando de ídolos.
O ídolo é aquele que só existe para ser adorado. O papel do ídolo, um ídolo só se levanta para adoração. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para ter um tempo com Deus, para receber instruções de Deus, ele fica lá 40 dias, e quando desce o povo pressiona o seu irmão Arão, e eles acabam por fabricar um bezerro de ouro. Para que fabricar um bezerro de ouro? Só tinha um significado, só tinha um motivo: para adoração. Então eles criam aquela imagem, aquele ser, aquele objeto, para ser adorado. Eles iam se dobrar diante deles, e tem até o registro de uma oração que eles fazem na direção desse objeto, que eles dizem assim: agora sim nós temos aqui diante de nós, parafraseando o texto, o Deus que nos tirou da terra do Egito, do tempo da nossa escravidão. Deus tinha feito tudo isso, mas eles quiseram construir, eles quiseram fabricar um bezerro de ouro para se curvar diante dele e adorar, dizendo que ele era responsável pelas coisas boas que estavam acontecendo. O que é idolatria? É quando a gente tira a glória que só é de Deus e dá a outro. Esse outro pode ser pessoa, pode ser objeto, pode ser coisa, pode ser lugar, pode ser tempo. Então, idolatria, ela existe em diversos aspectos. Tem gente que idolatra o tempo que passou. Aquele tempo, e idolatra aquele tempo. Ela não consegue se desvincular para viver o novo, ela fica presa ao velho. Tem gente que idolatra coisas, o carro. O meu carro ninguém mexe, ninguém toca, ninguém dirige. Senta aí, menino, cuidado, não suja, não põe o pé no banco, não come biscoito, não derrama nada aí, menino. Porque toda a honra e toda a glória ao automóvel. Tem gente que idolatra pessoas, mulheres que idolatram o marido, maridos que idolatram mulheres, mães que idolatram os filhos. Depois que o filho nasceu, ela nem vem mais na igreja porque tem que cultuar o perfeitinho, o filhinho dela. Espera chegar a adolescência, a gente vai ver, a gente conversa depois, né? Isso é muito perigoso. Coisas, tempo, pessoas, lugares, enfim, existem diversas formas de idolatrar. Mas também tem os deuses que são idolatrados, personificados em uma estátua, uma imagem que você compra numa feira. Como é que o seu Deus vai ser comprado numa feira? O meu me comprou, e me comprou com o seu próprio sangue. Como é que um Deus vai ficar em uma estante? O meu não fica numa estante porque ele não é paralisado, ele não está estático. O meu Deus é vivo. É vivo. Então isso, um pouquinho, o tema de hoje não é sobre idolatria, mas, seguindo aqui, então olha, vou repetir aqui, tá? Porque essa parte é muito importante. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam aqui, especificamente sobre essa idolatria devotada a objetos, a estátuas, enfim. Tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Agora, que pega o versículo 8. O versículo 8 te pega de jeito. Dá para colocar aqui 8? Para eu não ler aqui sem o acompanhamento da igreja. Olha lá o que diz o Salmo 115, versículo 8, depois de ter falado sobre esses objetos, esses seres, essas entidades, essas estátuas. Diz assim: tornem-se o quê? Semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Gênesis 1, 26 e 27, que nós lemos como base para essa ministração. O Senhor diz: façamos um homem à nossa imagem e... Quem disse isso? Foi Deus. E o mesmo Deus disse: olha, tornem-se semelhantes a quem? Aqui não está falando semelhantes a Deus, semelhantes ao que nós lemos anteriormente, aquelas estátuas, aqueles objetos. Tornem-se semelhantes a eles, que não falam, que não ouvem, que não cheiram, que não veem, que não andam, que não apalpam. Tornem-se semelhantes a eles todos os que os fazem, os que os fabricam, mas também todos os que neles confiam. Tornam-se semelhantes em que aspecto? Tem boca e não fala, tem olhos e não vê, é cego, tem ouvidos e não ouve,
Irmãos, eu não quero dizer aqui que as pessoas são surdas, que elas têm uma disfunção biológica, física, que elas não conseguem ouvir. Porque ouvir é uma coisa, escutar é uma coisa, perdão, e ouvir é outra. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Você pode estar aqui me escutando, sei lá, 40 minutos. Agora o que você ouviu é outra coisa. A capacidade de entender, discernir, de absorver, de crer, de responder é outra coisa completamente diferente. Então ele fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, tem nariz e não cheiram. E aí vem a sentença: tornem-se semelhantes a ele todos que o fazem e todos que o adoram. Irmãos, a gente quer ser semelhante a quem? A esse influencer que está empinando moto na Marginal? A esse influencer que se diz influencer, que está entrando, porque para mim é um criminoso, colocando a vida de pessoas em risco, tanto esse quanto na Marginal também, porque ele podia bater em um carro, atropelar alguém, não sei. Torne-se semelhante a quem faz isso. A gente quer ser semelhante a quem? Aos motoqueiros que eu citei nessa ministração e tantos outros que a gente vê por aí. Torne-se semelhante a quem? O artista da novela, o galã, a galoa. Não é galoa, né? Esses personagens de novela, principalmente os que têm papel de mais destaque, os protagonistas. Você quer ser semelhante a eles? Você quer ser semelhante ao político? Meu companheiro, agora você vai comer picanha. Agora vai ter picanha e cervejinha. Vai. Confia. Você quer ser semelhante a quem? Você quer ser semelhante a quem? Quem vai de fato influenciar a sua vida? Quem você vai permitir que influencie a sua vida? E a pergunta mais profunda é: você quer receber influência para se tornar parecido com quem? O galã de novela, o jogador de futebol, o funkeiro. O funkeiro faz a cabeça de muito menino, de muita menina. Alguns movimentos. Esses dias eu ouvi uma coisa que não acredito que isso acontece, gente. Eu ouvi dizer que a polícia pegou um rapaz que estava usando tornozeleira. Aí você sabe, né? Alguém que está no semiaberto, sei lá, enfim, em liberdade vigiada. Eles colocam a tornozeleira, o cara saiu da cadeia, está com a tornozeleira. Você bate o olho em alguém que está usando a tornozeleira, está cumprindo pena. Então ele está ali no sistema penal cumprindo pena. E aí a polícia abordou um cidadão que estava com uma tornozeleira. A polícia foi ver, era falsa. O cara está de bermuda, porque assim, uma pessoa no mínimo decente, se ela está de tornozeleira, ela vai usar uma calça folgada para ninguém ver. Esse não, estava de bermuda, chamou a atenção, o policial foi, e aí foi puxar lá, tal. Mas você não tem nada, o que é essa tornozeleira? Foi ver, era falsa. A pergunta é: por que alguém em sã consciência utilizaria uma tornozeleira que é olhar para ele? É criminoso, é bandido, é assassino, Porque alguém em sã consciência usaria uma... Eu tenho até medo de falar isso e influenciar alguns de vocês. Por que, gente, alguém usaria uma tornozeleira falsa? Se uma coisa mais vergonhosa do mundo é usar aquele negócio, como é que alguém se daria? Teve uma época que tinha uns meninos colocando aparelho nos dentes em casa, aí aqui embaixo, aqui na região aqui do Santo Eduardo, tinha uns meninos lá que colocavam os aparelhos falsos com os fiozinhos de vassoura, afiaçava assim, coloridinho, azulzinho assim, passava assim, era. Mas voltando na tornozeleira, que é o assunto aqui. Você imagina por que alguém faria isso? Alguém pode chutar? Eu deixo. Quem falou, levanta a mão para me ouvir. Não entendi. Se vocês falar junto, eu não ouço. Deixa só ela. Estava brincando de ser ladrão. Mas por que alguém ia brincar de ser ladrão? Então, porque foi influenciado. Um ladrão influenciou ele a ser ladrão. Isso podia ser. Mas eu vou...
Eu vou dizer aqui, porque para ter moral nas quebradas. Podia ser também, mas não era. Não é o seu caso, né? Bom. A doutora matou o assunto, por isso que eu perguntei se era o caso dela. Porque tem mulher que gosta de bandido. E o cara estava assim de gatinha atrás dele, ó. Gatinha não sei, né? Para ele, né? Não é possível que uma gatinha, uma princesa vai. O cara estava usando tornozeleira porque atrai as mulheres. Mulheres, onde vocês estão? E não é novidade que muitas moças vão às penitenciárias para tentar arrumar um marido na penitenciária. Quem te influenciou a isso, meu Deus? Tem, pois é. Quem influencia alguém a fazer uma coisa absurda dessa? Tanto a usar tornozeleira, quanto uma mulher que olha para alguém e fala: meu, que bandidão gato. Ai, por esse aí eu ia levar jumbo todo sábado na penitenciária. Irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que era a gente está vivendo. Dá graça, Jesus. Bom, quem é que te influencia? Quem é que te influenciou? Quem é que te influencia? E principalmente, com quem você quer se parecer? Jogador de futebol, o bandido? Quem quer? Com quem você quer parecer? Com quem você quer se assemelhar? Tem um texto de Romanos 8, 29, eu vou citar alguns textos, se vocês conseguirem colocar rápido aqui, coloque porque vai ser rápido. Romanos 8, 29 tem um texto que diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem e semelhança do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha, aqui esse texto fala que um sonho, não sei se eu posso dizer sonho de Deus, isso seria, tem um nome dado a isso na teologia, não vou lembrar agora, mas que a gente usar uma ilustração para ficar mais fácil para a gente entender, falando de Deus como uma coisa que a gente entende e identifica. Então assim, se a gente pudesse dizer que Deus tem um sonho, é de uma família de muitos filhos semelhantes a quem? Jesus, porque esse texto fala que ele é o primogênito. Ele é o primogênito da criação, ele é o primogênito do Senhor, o primogênito do Filho, como filho. Muitos filhos semelhantes a... Com quem você quer ser semelhante? A gente precisa entender isso, irmãos, porque se a gente... todos nós somos influenciados em algum nível. Mas você quer ser influenciado por quem? Olha, a gente tem influência forte hoje de músicos, cantores e de bandas. Tem gente que está dentro da igreja, às vezes está servindo no altar, às vezes está servindo numa célula, não falta nos cultos, mas tem mais influência de bandas, de cantores, de grupos, de cantores sertanejos de sofrência, do que uma própria semelhança com Jesus. O estilo de roupa, o estilo de cabelo, o estilo de comportamento, o estilo de temperamento, até o estilo de temperamento, porque eu vejo o cantor, acho que tem aquele temperamento, quer se aproximar daquilo, e a gente vai se tornando uma caricatura daquele personagem que a gente passou a admirar, porque a gente se torna parecido com quem a gente admira, e a gente se torna igual àquele que a gente adora. Então você vai se tornando parecido. Você tirou, a mãe viu o filho crescer, passar pela adolescência e se transformar. A menina era toda menininha, bonitinha, princesa da família, e agora parece um generalzão, porque ela tem lá uma banda de rock, que ela olha e fala: eu quero ser assim. Meu Deus do céu! Olha um personagem, agora aí tem esses doramas, essas séries aí que são da Coreia do Sul, e daqui a pouco vai ter uns aí que vão estar puxando o zoinho assim, para ficar parecendo um personagem de dorama. Irmãos, acorda!
Existe vida real e uma outra vida que não tem nada a ver com a realidade. É só ficção. E você está sendo influenciado por uma ficção. Por que você não... Então, talvez dá até medo de falar isso. Por que você não deixa influenciar por aquela ficção de zumbi? Como é que chama? Hã? Essa daí que vocês conhecem, eu não sei o que é. Esse começando assim na rua, todo sujo, rasgado, com olho roxo. Se quiser o olho roxo, vem cá que a gente coloca. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Você quer ser semelhante a isso? Você quer ser semelhante a esses cantores, a esse personagem? Cara que separa de 50, mulher que sai com todo mundo. Você quer ser semelhante a isso? Ah, porque é famoso, é famosa. Grande coisa. Vai pro pó. Vai pro pó. Não se deixa levar por isso. Não se deixa levar por isso. Volta para a sua essência. A sua essência de quem tem o Espírito aqui, ó. O Espírito vai habitar onde? Ele não pode habitar em mim e para me tornar parecido um cantor sertanejo, Gustavo Lima. E tem uma época aí que tinha uns carinhas chegando com blusa aberta, camisa aberta, peitão de fora, né, estilo, tipo de penteado. Tinha um aqui que achava que parecia com ele. Pensava que era ele. E os meninos ainda gostam, falam, tá igual o Gustavo Lima. Ele, Ah, gente, pelo amor de Deus. É o Gustavo Lima com 20 casas decimal a menos na conta bancária. Ah, irmãos, pelo amor de Deus. Quer ser parecido com o Neymar. Teve um rapaz que uma vez falou assim: poxa, se eu pudesse eu até engravidaria do Neymar. Eu entendi que ele estava falando pensando na pensão, né? Mas olha até onde vai o negócio. Você quer ser parecido com quem? Se o Espírito Santo habita em mim, ele precisa me transformar. E é claro que isso é um processo, mas ele precisa me transformar. 2 Coríntios 3:18 fala assim: e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Eu vou repetir aqui: segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Diga: com glória em glória, cada vez maior, cada vez mais, de glória em glória. Essa tradução diz com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Então, o Espírito do Senhor que habita em mim vai me transformando à imagem de quem? Gente, tinha um monte de criança no estádio. Mas criança, tudo bem. E aí os pais policiam, claro. Mas gente adulto, jovem, né? Se transformando. A gente tinha aqui, poxa, essa menina era tão bonita, olha o que se tornou. Se tornou para quê? Para parecer com alguém que ela admira. Que a gente fica parecido com quem a gente admira, e a gente fica igual a quem a gente adora. E quando eu falei de adorar coisas, lugares, tempos e pessoas, se torna semelhante, porque às vezes um cantor desse, ele vai ter um altar de adoração na sua vida. Vai ter um altar de adoração no seu celular, a foto de capa, quem sabe em porta-retrato. Você vai fazer altar para adorar um cantor. Você vai fazer altar para adorar personagens, e você vai se tornar semelhante a ele. Só que se ele vai para o inferno, você vai também. Porque se você adora, você torna-se semelhante a ele em todos os aspectos, inclusive o aspecto do caminho para o qual ele está indo, é o caminho que você também vai. Acho que hoje o Senhor está nos chamando para abrir os nossos olhos. Queremos ser semelhantes a quem? Ele fala: todos nós que com a face descoberta, esse texto que eu li de Coríntios, todos nós com a face descoberta, a gente precisa então, se aproximando de Deus,
contemplando a glória do Senhor. Tiro as minhas máscaras. Eu falei de personalidade. A palavra raiz de personalidade é persona. Persona significa máscara. Então a gente precisa tirar as máscaras para que a nossa personalidade nos torne igual ao nosso Criador, ao nosso Senhor, nos torne igual ao primogênito, nos torne igual a Cristo Jesus. A gente precisa tirar as nossas máscaras. O texto diz: com a face descoberta, a gente contempla Deus. A gente poderia aqui fazer uma analogia, tirando todos os personagens que nos influenciaram e nos tornaram pessoas que fazem assim, que andam assim, que se vestem assim, se comportam assim, que falam assim, que pensam assim. A gente tem que tirar todas essas máscaras, se apresentar com o verdadeiro eu lá dentro. Às vezes a gente usa essas máscaras para cobertar a nossa timidez, nossa falha, o nosso erro. E a gente vai se cobrindo com essas máscaras e a gente vai deixando de refletir a glória de Deus. O texto fala assim que se a gente tirar essas máscaras e contemplar a glória de Deus, nós seremos então conformes à sua imagem. 1 Coríntios 15:49, assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. 2 Coríntios 3:18, esse eu já li. 1 João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. 1 João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou, é o mesmo texto, desculpe, eu repeti ele aqui. Voltando ao texto base, então disse o Senhor: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:27, criou Deus o homem, a sua imagem e a semelhança, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu preciso encerrar essa ministração. Pedir para você ficar de pé para parecer que está acabando já. Todos nós somos influenciáveis em alguma medida. Alguns pouco, alguns menos, alguns poucos, alguns mais, alguns muito mais. Você precisa identificar isso, inclusive, em você, se você é muito influenciável. Para tomar cuidado para não isso influenciar por qualquer coisa. Porque a gente vai conviver com muitas pessoas, trabalho, família, vizinhança, escola, curso, faculdade. E tem gente que, assim, ela tem uma personalidade, mas quando ela começa a caminhar com outra pessoa, ela perde a personalidade dela e torna a personalidade igual da outra pessoa. Ela começa a andar com alguém, começa a admirar alguém, e ela vai se tornando parecida com aquela pessoa, quer vestir as mesmas roupas, comprar na mesma loja, ir nos mesmos lugares, falar do mesmo jeito e até pensar igual. Você se torna parecido com quem você admira. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Por isso eu queria te chamar a atenção. Se você tiver que admirar alguém, isso não é proibido, mas você tem que tomar muito cuidado. Você não pode, sendo uma mulher casada, admirar uma moça que toda semana está com um homem. Uma moça lá do seu trabalho, uma colega de trabalho, da faculdade, você começa a admirar ela. Pelas coisas que ela conta, as aventuras que ela conta, e você começa a admirar ela. Você não pode, sendo uma mulher casada, ficar admirando uma mulher que se divorciou e conta histórias e vantagens do seu divórcio, do que ela está vivendo agora. Da mesma forma, o homem. Você vai conviver, você que é casado, com meninos solteiros, com rapazes solteiros. Em algum lugar, em algum momento, você vai conviver com pessoas assim, e eles vão te contar histórias das noites, das baladas, dos rolês, de onde eles vão. Você não pode começar a admirar essas pessoas, e você vai se tornar semelhante a ela.
Você vai abrir mão do que você tem e do que você é. Isso é o ponto mais terrível. Quando a gente perde a essência, a nossa essência, para nos tornarmos semelhantes a alguém. Seja alguém de perto, seja alguém da TV, da mídia, do YouTube, da série, da banda. Pais, olhem isso nos seus filhos. Às vezes eu vejo aqui na igreja os meninos que têm pais na igreja, passando da adolescência para a juventude, e são completamente diferentes nesse processo, nessa transição. E o pai não percebeu que ele está tão diferente do que ele era, porque ele encontrou uma referência. Ele encontrou alguém para ele admirar. Alguém, uma banda, um grupo, uma série, um filme, um ator, uma atriz, enfim, um funkeiro, um jogador de futebol. E é responsabilidade do pai observar isso e chamar atenção e corrigir. Por que você agora está andando com roupa de homem, minha filha? A menina que foi criada como princesa deu uma virada e agora ela anda com roupa igual de homem. Está se vestindo como homem. De onde vem essa referência? Vai lá olhar com quem ela está andando. Os amiguinhos da escola. Se ela não está se tornando igual a eles, porque ela passou a admirar eles. Aí tem uma amiga na escola que é lésbica, quer se tornar igual. Tem um amigo que é gay e acha que é legal, que é barato, é mal barato que ele fala, as coisas que ele faz, as loucuras que ele faz, e quer se tornar igual, e você está deixando. O pai parece que tem dificuldade, a mãe tem dificuldade para enxergar essas transições e essas coisas. A quem o seu filho está se tornando semelhante? E a responsabilidade sua observar isso. Se na sua casa não é assim, por que vai ser? Porque você permite. E a responsabilidade nossa. Uma coisa é uma criança que se inspira no Neymar. Agora outra coisa é adulto querer ser igual, querer se tornar igual, de tão nível de admiração que se torna adoração e faz se tornar semelhante. De parecido vai para semelhança. Porque agora não é só alguém que eu admiro, é alguém que eu idolatro. Devemos ser parecidos com quem? Devemos ser parecidos com quem? Devemos nos parecer com quem? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos conhecer a Deus, vamos conhecer a Jesus Cristo, vamos ler a Bíblia, vamos entender como Jesus é, vamos admirar Ele e vamos adorar Ele. Vamos olhar a piedade de Jesus, a graça de Jesus, o amor de Jesus, as obras de Jesus. Vamos olhar a unção que estava sobre Ele, para poder dizer ao paralítico: levanta e anda, e falar: eu me inspiro em Jesus, eu quero ser semelhante a Ele, eu quero ser usado por Ele para falar: levanta e anda. Eu quero ser parecido com Ele. Mas como? Se você só tem olhos para admirar o cara que está empinando moto na rodovia, você só tem olhos para admirar que está vendendo maquiagem na internet, você só tem olhos para admirar a depravada. Como é que você vai ter olhos para admirar Jesus e para adorar Jesus? Então, nem pensar. O Senhor nos predestinou para sermos semelhantes ao Cristo que se entregou por nós na cruz, para que sejamos uma família de muitos filhos semelhantes a Ele. Então para com isso, em nome de Jesus. Que essa seja uma noite da nossa libertação. Que Nivaldo seja liberto hoje, que você seja liberto hoje. A gente vai olhar para Cristo e falar: Senhor, me ensina a ser como o Senhor é. Quando a gente estiver numa situação difícil, a gente falar: Senhor, me ensina a passar por essa situação. E quem sabe alguns vão se inspirar em mim também, para se influenciar na sua palavra e para serem semelhantes ao Senhor. Vamos voltar, irmãos, para a essência do Espírito Santo, que diz que habita em nós. E se Ele habita realmente em nós e em vós, eu não posso me parecer com outro que não seja Jesus Cristo. Não posso me parecer com outro. Eu sei que eu estou muito longe de ter tal semelhança, mas eu quero ter. O texto de Coríntios diz: de glória em glória. Ele está falando de processo em processo, a gente vai se assemelhando ao primogênito de Deus.
Então nós estamos em processo, mas a gente tem que ter um processo contínuo nessa direção. E eu quero te chamar a ter semelhança com Cristo. Feche os seus olhos.